Queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar mais um ciclo da liturgia que é dividida em 3 ciclos: o ano A, o ano B, o ano C. Domingo passado encerrávamos o ciclo C com a festa de Jesus, Rei do Universo. Agora iniciamos com o primeiro domingo do Advento, o ciclo A. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber as notificações das publicações de homilias do ano A, durante essa nossa caminhada de ano litúrgico, tanto dominicais como também solenidades. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo de 1 a 5. O salmo responsorial é o salmo 121. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de 11 a 14. O evangelho é o evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo de 37 a 44. Iniciando esse ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento, a liturgia da palavra nos traz uma perspectiva messiânica. E toda perspectiva messiânica é uma caminhada para o futuro. Iniciando a reflexão pela primeira leitura, a do profeta Isaías, já se abre a reflexão nessa perspectiva quando diz: todos se convergirão para a montanha mais alta, que será a montanha do Senhor. Esta realidade que o profeta anuncia, quando o povo do Antigo Testamento, do tempo do profeta Isaías, ouviu isso, acharam que isso não seria possível, devido às dificuldades enfrentadas pelo povo de Israel. Dava-se a impressão que o povo de Deus estava sempre sendo derrotado pelo inimigo. No entanto, essa profecia veio a realizar-se, porque quando Jesus veio no seu nascimento, na sua encarnação, fez com que o povo de Israel voltasse à esperança. E esse tempo do Advento, que é uma preparação para o Natal, tem que levar os nossos corações a encher-se de esperança a cada passo que dermos nesse tempo do Advento, caminhando para o Natal. E de fato, aquilo que o profeta Isaías disse, onde no momento que a montanha do Senhor se tornasse mais alta, os povos iriam se dirigir para se encontrarem com a lei e com a palavra de Deus. A humanidade viveu profundamente o cristianismo com a vinda do Senhor. Os mandamentos eram vividos. A palavra de Deus era alimento para o povo. No entanto, o povo foi se perdendo na caminhada. O povo foi se afastando de Deus diante das dificuldades.
E todos os anos que entramos no Advento, nós temos que ter esta perspectiva de novamente o povo, que é simbolizado em cada pessoa individualmente, se voltarem para Deus, se alimentarem da sua palavra e viver a sua lei, onde Jesus Cristo, ao nascer, ao se encarnar, nos trouxe como força e garantia para que nós pudéssemos novamente retornarmos a Deus. Mesmo pelo fato de que o povo de Deus se afastando dele, acontece no mundo conflitos. Haviam muitas guerras no Antigo Testamento. E a esperança do povo do Antigo Testamento era exatamente a graça de encontrarem a paz. Jesus veio, se encarnou, derramou a paz no coração dos homens. No entanto, esses homens se afastaram novamente de Deus e já tivemos 2 grandes guerras mundiais. E vivemos constantemente com o medo da 3ª Guerra Mundial. Por isso, o profeta vai dizer que precisamos trocar a espada pelo arado, as lanças pelas foices, instrumentos de guerras por instrumentos que vão preparar a terra para ser plantado o alimento e alimentarmos aqueles que passam fome. Agora, aquilo que diz a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, nós já passamos do tempo de despertarmos-nos para esta realidade. Precisamos trabalharmos para colocar a casa do Senhor, a igreja, no ponto mais alto. Nada neste mundo deve sobrepor a Cristo, a sua igreja, para que as pessoas se voltem para Deus e, consequentemente, acordem para a realidade, porque o dia já está chegando, a noite vai avançando. Não é tempo mais de bebedeira, não é tempo mais de orgias, não é tempo mais de brigas, de guerras, mas prepararmos os nossos corações para que o Senhor possa chegar na sua parousia e nos encontrar preparados para que, acolhendo, sejamos acolhidos por Ele na sua glória. Então, o Evangelho de hoje é um convite para que nós estejamos atentos para não perdermos esta realidade que é prepararmos-nos e, da mesma forma que com a profecia do profeta Isaías na primeira leitura, o povo entrou na perspectiva messiânica, hoje precisamos nos prepararmos para entrarmos na perspectiva da parousia, da segunda volta do Senhor, que virá para que possa nos conceder a maior alegria que o ser humano possa receber, que é
o céu que nos aguarda para toda a eternidade. E por isso ele alertava o povo do seu tempo, dizendo, na primeira parábola do evangelho de hoje, que Noé anunciava que iria acontecer o dilúvio. No entanto, cada um se preocupava com seus afazeres, com as suas coisas, e não deram ouvido à palavra de Noé. Uns iam cuidar dos seus animais, do seu gado, outro ia para o casamento, outro iria vender, e ninguém estava preocupado nesta possibilidade do dilúvio vir. O dilúvio veio e a humanidade toda pereceu pela desobediência a Noé, que havia recebido a incumbência de Deus para que o povo se preparasse. Hoje, quantos Noés estão aí anunciando essa realidade de parousia, a volta do Senhor, até mesmo a realidade escatológica, como nós vimos na liturgia da semana passada, na questão do final dos tempos, mas cada um está preocupado, ou cada um está voltado somente para as suas coisas, não querendo saber daquilo que Deus tem falado para nos prepararmos para recebê-lo. É muito importante, nesses 2 primeiros domingos do tempo do Advento, nós estarmos atentos a esta mensagem, desta realidade de escatologia, da parousia, ou seja, final dos tempos e a segunda vinda do Senhor, porque entraremos na reflexão, na meditação da primeira vinda de Cristo, que foi o nascimento na encarnação, para podermos assim entrar no Natal mais profundamente. Essas 2 primeiras semanas para reflexão sobre a segunda vinda do Senhor, porque o próprio Evangelho vai nos alertar, onde 2 pessoas estarão trabalhando, uma será tomada e outra será levada. O que quer dizer isso? Aqueles que estão com o coração voltado para Deus, quando vier a parousia, terá levado. E aquele que está com o coração neste mundo, que se esqueceu de Deus, que não tem tempo para Deus, ficará neste mundo. E aí poderá perder aquilo que é mais importante para a vida do homem, ser arrebatado ou um dia se encontrar diante de Deus e ouvir aquela palavra que todos nós deveríamos desejar mais de que tudo neste mundo ouvir um dia: vinde bendito de meu Pai. Então a segunda parábola nos ensina isso, e a terceira parábola vai falar daquela realidade de estarmos vigilantes, porque não sabemos nem o dia, nem a hora dessa vinda do Senhor. Nós sabemos já aquilo que o povo do Antigo Testamento não tinha conhecimento, mas nós temos que no dia 25 de dezembro o Senhor nasceu naquela manjedoura em Belém. Agora, nós não sabemos que dia o Senhor virá nessa segunda vinda na parousia. O que nós sabemos é o que Jesus nos ensinou: ele virá como um ladrão. Se é no começo da noite, se é no meio da noite, se será ao amanhecer, nós não sabemos. Cabe a cada um de nós estarmos vigilantes
e nos preparando para esta vinda, seja qual hora for, para que quando ele chegar, nos encontrarmos preparados para subir com ele. Então vivamos esse tempo do advento, sim, nos preparando para o Natal. No entanto, precisamos viver esse tempo do advento nos preparando para a possibilidade da segunda vinda do Senhor, que ao nos encontrar com os corações voltados para Ele, Ele possa nascer em nossos corações. E quando Jesus nasce em um coração, é impossível esse coração não experimentar a sua salvação e ir para a eternidade com Ele, onde viveremos a felicidade eterna, que neste mundo é impossível nós encontrarmos esta felicidade eterna. Nossas felicidades neste mundo são passageiras. É como um mar com as suas ondas que sobe e desce. Um momento de felicidades, um momento de problemas, mas no momento que nos encontrarmos eternamente com Deus, a nossa felicidade será plena e eterna. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.